Oi, pessoal. Quero compartilhar a palavra do Senhor, que fica em Mateus 26, versículo 36, que diz assim: Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: Assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Então lhes disse: A minha alma está profundamente triste, até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu pai, se possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: Então nem uma hora pudeste vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E essa palavra, né? O Senhor Jesus ele vai nos ensinar a vigiar e orar. E o que significa vigiar? Primeiro ele fala, né, de vigiar. Vigiai e orai. Vigiar significa observar atentamente, atentar em, observar de modo secreto ou oculto, espiar, espreitar, fiscalizar, verificar, examinar, cuidar com atenção de velar. Esse é o significado, né, de vigiar. Então, será que nós estamos vigiando nosso coração, a nossa vida, a circunstância que nós passamos ao nosso redor? Jesus ele vai nos dar o exemplo, né, da vigilância. Naquele momento aqui no versículo 38, ele diz: Então lhes disse: A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Aqui ele mostra que ele estava vigiando, né? Ficai aqui e vigiai comigo. Ele estava vigiando o coração dele, ele viu que o coração dele estava triste, angustiado. Então ele pediu para que os discípulos vigiassem com ele. O texto diz que ele foi orar e depois ele voltou. Ele foi orar pela primeira vez e ele voltou e notou, olhou os discípulos dormindo. Ele estava vigiando, né? Vigiou ao redor dele e viu que os discípulos estavam dormindo e ele tinha pedido para que os discípulos vigiassem com ele. E o que eu aprendo com essa palavra? O que eu quero que você aprenda? Que devemos vigiar. Acho que Jesus ele vigiou dentro do coração dele e ele vigiou também por fora, né? Ele vigiou ao seu redor. Então, que possamos examinar, né, o nosso coração, as intenções do nosso coração, os nossos pensamentos, que possamos analisar a nossa vida, os acontecimentos ao nosso redor, todos os acontecimentos que acontecem. Devemos vigiar e perceber o que é que o Senhor quer o que é que o Senhor quer de nós, o que é que o Senhor quer nos avisar, o que é que o Senhor quer nos falar, o que é que o Senhor quer nos ensinar, né? Que possamos nos examinar, que possamos vigiar e orar. Os discípulos estavam dormindo. Não vamos ser como esses discípulos, né? Que possamos aprender com Jesus a vigiar e orar. Os discípulos eles estavam dormindo, então significa que eles nem vigiaram e nem oraram, né? Se nós vigiarmos, nós vamos perceber dentro de nós, dentro dos nossos pensamentos, algo de ruim, pensamentos negativos, pensamentos ruins, intenções ruins do nosso coração. Nós vamos perceber se nós vigiarmos. Então, Jesus fala vigiai e depois ele fala orai. Porque quando vigiamos, nós vemos essas coisas, então temos que orar, né? Temos que pedir ao Senhor ajuda para que, se for um sentimento ruim, que Ele tire do nosso coração, se for um pensamento ruim, que Ele possa mudar, né? Transformar nosso pensamento. Jesus quer nos ensinar que somos totalmente dependentes dele, porque a oração significa conversar, significa discursar, significa pedir, rogar. Então, que possamos orar, vigiar e orar.
Orar significa pedir a Deus, né, para que Ele nos livre das nossas intenções, da nossa natureza carnal, porque nós estamos sujeitos a cair em tentação, porque a carne é fraca, e por isso Ele fala para que vigiemos e que oremos, que possamos obedecer a palavra do Senhor, porque Ele avisa para o nosso bem. Note que aqui no versículo, ele fala justamente com Pedro, no versículo 40. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: Então, nem uma hora pudeste vós vigiar comigo? Eu percebo aqui que ele fala justamente com Pedro, para que Pedro vigie, porque lá na frente ele sabe o que vai acontecer, ele sabe de todas as coisas, ele sabe, ele conhece o nosso coração bem antes mesmo de nós. É, ele sabe as nossas decisões, o que nós vamos fazer no futuro, ele sabe de tudo, ele é conhecedor de tudo. E ele fala justamente com Pedro, porque ele sabia que Pedro lá na frente, logo mais à frente, no versículo 47, quando fala que Jesus é preso, é justamente Pedro que corta a orelha daquele soldado, que age de uma forma carnal, né? Que age de uma forma agressiva, que não agrada ao Senhor, né? Que porque Jesus ele não gostou daquela atitude de Pedro, tanto que ele pegou a orelha e colocou de volta no lugar, a orelha do soldado. Então ele vai nos ensinar, né? Então ele estava falando: vigiai e orai, para que não entreis em tentação, porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E Pedro ele dormiu. Pedro ele não vigiou, ele não orou, e que possamos fazer diferente de Pedro, né, dos discípulos, que possamos, ao invés de dormir, ao invés de ficar desapercebidos, ao invés de fazer tudo do nosso jeito, com a nossa carnalidade, vamos vigiar, vamos orar, vamos pedir ajuda de Deus para que Ele possa nos ensinar, para que Ele possa nos ajudar a fazer da forma certa, porque só Ele pode nos ajudar. Ele é o exemplo. Que possamos andar como Ele andou, em nome de Jesus. No versículo 43 fala: E voltando, na segunda vez, né, que ele foi orar e voltou, voltando, achou outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Novamente ele acha os discípulos dormindo. E aqui fala que os olhos deles estavam pesados, né? Isso nos faz refletir, né, que nós muitas vezes estamos cheios de pecados, nós somos pecadores, nós somos falhos, nos mostra que precisamos olhar para dentro de nós, não olhar para o outro, né? Muitas vezes a gente olha o cisco que está no olho do nosso irmão, mas não olhamos para a trave que está no nosso olho. Temos que ficar atento a nós, nos examinar e ao nosso redor, né? O que que o Senhor quer nos ensinar? Primeiro nós, e depois ao nosso redor. Porque quando nós nos corrigimos, nós buscamos correção do Senhor, aí podemos sim falar com o nosso irmão, isso está errado. Porque primeiro a gente viu em nós, porque o mesmo defeito que está em nós está no nosso irmão, muitas vezes. Mas nós só enxergamos o nosso irmão, não enxergamos em nós. Então, que possamos analisar, né? Que possamos tirar essa trave do nosso olho primeiro, para depois tirar o cisco do olho do nosso irmão, né? Vigie todos os dias, a todo momento. Olhe para dentro de você, olhe ao redor, para que você possa orar e pedir a Deus o que é necessário e pedir a ajuda de Deus. E aqui no versículo 39 diz que Jesus, ele adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se possível, passe de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Que possamos ser como Jesus, seguir esse exemplo, que não façamos a nossa vontade, mas que possamos buscar fazer a vontade do Pai, porque essa é boa, perfeita e agradável para nós. Que possamos ser transformados a cada dia, que possamos deixar Jesus nos tratar, nos transformar, nos modelar do jeito dele.
E é essa a palavra do Senhor para a tua vida. Que o Senhor te abençoe ricamente, abençoe você e sua família, que você possa vigiar e orar e aprender com o Senhor Jesus. Deixa seu like, se inscreva no canal, ative os sininhos das notificações e compartilhe essa palavra. Em nome do Senhor Jesus. Beijos. Tchau, tchau.